Olá! Com a chegada do período de chuvas, algumas preocupações afetam a vida das pessoas, principalmente as que estão em área de risco. Para evitar tragédias, o Estado de São Paulo conta com o trabalho da Defesa Civil. Mas qual é o momento de chamar a Defesa Civil? Como o trabalho desses profissionais pode evitar ou amenizar tragédias? Para nos responder essas questões, o Conexão Legislativa de hoje recebe o secretário-chefe da Casa Civil Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, Coronel PM Walter Niacas Júnior. Coronel, seja muito bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa, por essa oportunidade que vocês darem aqui para a gente, para que possamos, a Defesa Civil do Estado, passar alguma informação para toda a população. Coronel, a Defesa Civil ela não atua somente no período das chuvas, né? Mas também tem uma forte atuação para identificar situações de risco iminente, como desabamento de um imóvel. Qual que é o momento do morador pedir a avaliação de vocês com relação a um imóvel aí que ele acha que tem algum problema? Bom, Melissa, é importante até a gente explicar um pouquinho como que funciona o sistema de defesa civil. A Coordenadoria de Defesa Civil, como você bem disse, ela é ligada aqui à Casa Militar, diretamente ao governador. As defesas civis municipais, elas são ligadas diretamente aos prefeitos locais, né? Então, o cidadão que tiver o seu imóvel com algum risco de desabamento, alguma dúvida, se ele está correndo algum risco, o importante é ele acionar de imediato a sua defesa civil local, através do telefone 199. A partir daí, agentes vistores da Defesa Civil do seu município irão àquele local, vão verificar principalmente a questão da estrutura daquela residência, ou até mesmo encostas que tem no seu entorno, e verificar se tem algum risco, né? Caso haja alguma dúvida desses agentes vistores e haja necessidade de um apoio do Estado, nós da Defesa Civil do Estado prestamos esse apoio ao município, enviando técnicos nossos, juntamente com técnicos do Instituto Geológico e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas. São esses dois órgãos que nos dão suporte para realizar essas vistorias técnicas dos locais. Coronel, quem são os profissionais que integram as equipes da Defesa Civil? Qual que é a qualificação dessas pessoas para fazer a avaliação de uma área de risco? Bom, como eu bem disse, a Defesa Civil é um sistema, né? Uhum. A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, aqui, o nosso efetivo, ele é composto de policiais militares, basicamente, né? Profissionais do Corpo de Bombeiros. E dentre esses profissionais de segurança pública, nós temos diversas qualificações técnicas. Então, nós temos policiais aqui que são engenheiros, temos policiais aqui que mexem com a parte de marketing. Então, a maior qualificação que nós temos aqui é a questão para avaliação de áreas de risco, de estruturas físicas, são engenheiros. Mas, como eu disse, a Defesa Civil é um sistema, né? Então, abaixo da Coordenadoria de Defesa Civil, nós temos todas as outras secretarias de Estado. Então, se porventura eu necessitar de um especialista na parte hidrológica, eu vou me socorrer da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente. Se por acaso eu tiver de me socorrer, como eu bem disse, de técnicos de PT, eu pego técnicos da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Isso funciona como uma engrenagem do Estado, né? Então, todas as secretarias, todos os órgãos estaduais, inclusive federais e municipais, fazem parte desse todo o sistema para dar o suporte para a nossa população. Uhum. Coronel, o senhor falou que tem dentro do seu pessoal tem policiais, tem bombeiros, mas numa ação mais específica, numa situação de um perigo ou precisa de um reforço aí no seu pessoal, essas forças podem mandar mais reforços para vocês, mais bombeiros e mais policiais para ajudar numa situação pontual específica? Não, com certeza. Com nossa equipe aqui, pra você ter uma ideia, nós temos aqui um efetivo
da coordenadoria são 50 e poucos profissionais, né? Se nós formos analisar assim, fazer uma análise rasa, você fala, poxa, mas 50 pessoas para cuidar de 645 municípios é pouco, né? No primeiro momento é pouco. Mas a coordenadoria, ela tem esse viés de coordenação. Então, todas as nossas grandes ações, nossas grandes emergências, nós temos a necessidade do apoio do sistema como um todo, né? Então, como eu falei, todas as secretarias se vinculam a nós aqui numa emergência. Nós tivemos diversas ocorrências, acho que você deve lembrar, no início desse ano, em que nós tivemos diversos municípios do nosso litoral que foram atingidos por escorregamentos de encostas, com muitas mortes ali, né? Eu lembro que a notícia chegou para a gente nas primeiras horas de uma madrugada, eu me desloquei de imediato para aquele local, né, para tomar pé da situação, instalamos um gabinete de crise e a partir desse momento nós verificamos a real necessidade dos apoios, né? Ali, naquele caso específico, para você ter uma ideia, nós precisamos de maquinários para remoção de terras. Então, de imediato, eu acionei o secretário de Logística e Transportes, em que ele destinou diversas máquinas do DR para a gente. Precisamos recompor a parte de energia daquelas localidades. E também a parte de abastecimento de água. De imediato, eu acionei também o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, em que ele mandou efetivos para a gente também, para essa operação. Então, no momento de uma emergência, o nosso efetivo de 50 homens que aqui nós temos, passa de centenas, né, para nos apoiar. Coronel, quando uma equipe da Defesa Civil identifica uma situação de risco à vida das pessoas e solicita que o imóvel seja desocupado imediatamente, os moradores se recusam, o que acontece? Precisa ter muito tato, né? Então, porque aquela pessoa ela já está numa situação de estresse, né? Então, ela certamente está submetida a um estresse em razão de todo aquele cenário de risco ao seu entorno. E vai muito do poder de convencimento do agente de defesa civil, juntamente aí com agentes de assistência social, para tentar convencer aquela pessoa se retirar daquele local. Por vezes nos deparamos com pessoas que buscam resguardar os seus bens materiais, colocando em risco assim a sua vida, né? Então, é um poder muito de convencimento, né, que nós utilizamos na hora, mas num caso extremo, nós temos o poder de polícia, de retirá-los daquele local sob força. Mas isso é um caso muito extremo, né? Então, a gente entende todo o contexto, a gente tenta buscar de todas as formas conscientizá-lo da necessidade da retirada daquele local para salvaguardar a sua vida. E nunca tivemos problema com relação a isso. Coronel, quais são os riscos, quais são os sinais de riscos que alertam as pessoas no período de chuvas, dentro e fora de casa? Eu já vi muita matéria que vocês da Defesa Civil estavam e falavam, olha, os moradores ouviram estralos dentro de casa e aí eles perceberam que ali poderia ser um sinal de risco, saíram e pouco depois a casa desabou. Quais são os sinais que pode aparecer, que o imóvel pode ali apresentar e o solo em volta também, que ali tem uma situação de risco iminente? Bom, a gente sempre fala que as pessoas elas têm que estar atentas ao seu entorno, né? Então, tudo que tiver de anormalidade, como você falou, um estralo que nunca teve naquela casa, uma rachadura em uma parede que surge de forma abrupta, um tombamento de um poste, uma janela que não se abre, estava abrindo e não se abre de uma hora para outra. Esses são sinais claros de movimentação de solo, né? Então, é uma preocupação que a gente tem, principalmente de moradias que estão em áreas de risco, principalmente aquelas que estão em encostas ou próximos dela, em que o seu entorno, a maioria das vezes, dão esses sinais. Então, nossa orientação sempre é para que essa pessoa, diante de qualquer sinal desse,
abandone de imediato, né? Pega o que ela tiver de pegar de mais urgente ali, documentos, dinheiro, abandone aquele local e busque um local seguro. E acione de imediato a sua defesa civil, através do telefone 199. Coronel, essa questão que o senhor tratou agora, o senhor mencionou agora, sobre as pessoas morando em área de risco. E aí o senhor falou sobre a questão do escorregamento de encostas um pouco antes. Como que vocês conseguem fazer um mapeamento sobre essas áreas que têm um potencial risco? Então, por exemplo, vocês, sei lá, na cidade de São Paulo, metropolitana de São Paulo, sei lá, 10 áreas, a Defesa Civil já fica de olho porque são áreas que têm um potencial risco. Sim, a Defesa Civil ela se preocupa e tenta focar sempre em ações preventivas, né? Uhum. E uma das ações preventivas é fazer com que o cidadão ele conheça o risco que está ao seu entorno, né? Como que ele vai conhecer isso? Através da identificação desses riscos, né? Como você falou, um mapeamento de risco. Então nós investimos muito recurso aqui da Defesa Civil do Estado de São Paulo, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, nessas identificações de risco. Então, hoje, o Estado de São Paulo ele conta com mais de 300 municípios que estão mapeados de risco. Só que nós temos que entender o seguinte, essa questão de ocupações de solo é uma questão que afeta diretamente ao município. Então, a fiscalização do uso e ocupação de solo é de competência exclusiva do município, né? Então, ele tem que ter o controle dessa área e tentar buscar de todas as formas possíveis, tentar eliminá-las. A gente sabe que não é fácil, né? Porque por vezes são áreas extremamente extensas que demandam programas habitacionais, né? São ações de médio e longo prazo. Então a gente tenta sempre buscar realizar com apoio do IPT e do Instituto Geológico esse mapeamento de risco. E nós colocamos esses instrumentos de identificação de risco à disposição do prefeito municipal e de todos os cidadãos. Se vocês entrarem hoje na nossa página da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que é www.defesacivil.sp.gov.br, ali vai ter uma aba que traz os instrumentos de identificação de risco. Então a pessoa coloca ali o seu município, e ali nós deixamos de forma pública e gratuita todas essas informações a quem quiser buscar, né? Então a gente sempre leva essas informações à autoridade municipal, que é o prefeito local, para que à medida que ele consiga direcionar os seus recursos e os seus esforços àquelas áreas que são mais necessitadas. Então sempre esse é o nosso objetivo, fazer com que o cidadão conheça o risco que está em seu entorno, e a autoridade municipal também, para que ela haja, não de forma empírica, mas direcionada para aquele local que requer uma atenção maior. É bom a gente destacar isso, né, Coronel? Porque às vezes as pessoas falam, não, a Defesa Civil só está aqui na hora da crise, mas na verdade não. O trabalho da Defesa Civil é árduo o ano inteiro, inclusive, como o senhor falou, uma equipe até pequena para o tanto de município que a gente tem no estado de São Paulo, e estão em constante avaliação aí dessas áreas que podem trazer algum problema, né? Coronel, tem uma outra questão que eu acho que é importante a gente destacar, que, de acordo com o INPE, o Brasil registra uma média de 78 milhões de raios por ano. Essa também é uma questão que a Defesa Civil atua e orienta. Eu queria saber quais são as recomendações para evitar problemas com raios. Até teve uma notícia muito recente de um pasto de gado que foi dizimado pelos raios, e muito recentemente. Eu queria saber quais são as orientações. Circulou nas mídias sociais essa imagem, acho que era uma imagem de uma fazenda, acho que em Minas Gerais, né, em que uma pessoa estava filmando ali uma chuva que se aproximava. Você vê o risco que é, né? Naquele local que a pessoa estava, não estava chovendo, a chuva estava distante, e ela foi
teve um raio que atingiu próximo a ela, matando todos os gados que estavam ali no seu entorno, né? Essa é uma preocupação muito grande nossa, né? Todo esse período de operação verão, que a gente chama, operação chuvas de verão, que vai do começo de dezembro ao final de março, infelizmente nós temos algumas ocorrências relacionadas a raio. Ano passado nós tivemos muitas ocorrências, com bastante óbitos, né? Então nossa orientação sempre é que as pessoas tomem cuidado, principalmente quando da aproximação de um período chuvoso, de uma chuva, né? Então fechou o tempo. Se você estiver num local aberto, num campo aberto, como estava aquele senhor, ou numa praia, nossa orientação saia de imediato daquele local, busque um abrigo, né, e se proteja. Porque, como você bem disse, o Brasil aqui, o estado de São Paulo, ele é muito atingido por raios. E não tem o que se fazer além de ações preventivas, né? Então, as pessoas têm que se cuidar. A Defesa Civil do Estado, ela faz campanhas educativas, mas a população ela tem que fazer sua parte também. Quando a aproximação de uma tempestade, o tempo está fechando, busque um local seguro. Evite se colocar em risco. Uhum. Coronel, algumas áreas oferecem risco por conta das construções que são feitas de maneira irregular, né, sem uma supervisão de um profissional qualificado aí da área de engenharia. Em outros casos, o próprio solo pode ceder, como o senhor falou, da movimentação aí do solo. Mas também tem um problema da falta de zelo do local que as pessoas vivem, né? Às vezes as pessoas vão descartar um lixo e colocam de uma maneira irregular na porta de casa, e isso é levado para os córregos e acaba causando uma tragédia. Muitas vezes a ação das pessoas com esses lixos e objetos que são jogados na área de escoamento acaba ocasionando enchentes e tragédias, como a gente sabe, né? Eu queria saber, Coronel, se o trabalho de prevenção e educação nesses casos é mais difícil. É muito mais difícil, né? A gente usa aqui uma frase que resume o nosso trabalho, que Defesa Civil somos todos nós, né? Quando a gente fala todos nós, somos todos nós mesmos. Não são órgãos públicos, né? Somente órgãos públicos. É cada um como cidadão, né? Então, o poder público tenta, de todas as suas formas, evitar que ocorram esses tipos de ocorrência, né? Com ações preventivas, ações de recuperação, ações aí de socorro, mas a população ela tem que ajudar com relação a isso, né? A gente participa de inúmeras reuniões com o secretário do Meio Ambiente e a gente vê toneladas de lixo que são recolhidos do Rio Pinheiros. A gente está vendo o esforço enorme do governo do estado de São Paulo na limpeza desse rio. Da onde que vem esses entulhos, esses lixos? Os lixos que são lançados em vias públicas, lançados em encostas. O problema maior dessas encostas é esse, o acúmulo de lixo que se formam. Por vezes são feitos aterros em cima de lixos, detritos, e a pessoa não sabe do risco, o potencial de risco disso, né? Aquilo vai acumulando água, e de uma hora para outra cede aquele aterro que foi feito, né? Com a construção, por vezes, irregular. Então, lógico que o poder público ele tem a sua responsabilidade. Digo mais uma vez que a responsabilidade no município é essa fiscalização do uso e da ocupação do solo, mas a responsabilidade do cidadão é para que ajude também a zelar por isso. Com certeza. Coronel, a Defesa Civil ela mantém um serviço gratuito de alerta à população via SMS, que é o número 40199. Vocês conseguem mensurar a importância desse serviço? Vocês observam a resposta da população que se inscreveu no alerta? Ou seja, as pessoas ficam mais atentas para se proteger depois das mensagens? Eu posso dar um depoimento pessoal. Eu sou inscrita nesse serviço de vocês há muito tempo, e se está lá uma mensagem de alerta de chuva forte, eu não vou para aqueles lados, com certeza. Eu fico satisfeito em saber disso, né? Esse é um serviço que a gente coloca à disposição da população de forma gratuita, né? O cidadão que quiser receber o nosso alerta da Defesa Civil, basta que ele envie o número do CEP
para o SMS 4199. Então, chegando esse número do CEP em nosso sistema, ele vai estar cadastrado. E se porventura tiver alguma normalidade para aquela região, ele vai receber esse alerta diretamente no seu celular. É um instrumento muito importante, nós estamos buscando o aperfeiçoamento dele, até buscando referências internacionais de outros sistemas, mas é um sistema que nós dispomos hoje em dia, né? Nós temos algum retorno de alguns cidadãos que foram alertados da ocorrência da sua localidade, e com isso fez com que ele abandonasse aquela região e pudesse se salvar. Então a gente sabe muito bem que é um instrumento colocado à disposição que ajuda aquele cidadão a agir de uma forma preventiva. Hoje no estado de São Paulo nós estamos aí com mais de 3 milhões de usuários cadastrados e buscamos cada vez mais a adesão desse sistema. E o importante, além do mais, que é um sistema gratuito colocado à disposição. Sim, com certeza. Coronel, a gente pode considerar a ajuda humanitária uma das missões da Defesa Civil? A gente também tem essa lembrança sempre quando a gente vê um caso, uma situação ali difícil, né, que as pessoas precisam de um auxílio, a Defesa Civil está lá cumprindo o seu papel. A gente pode considerar uma das missões do trabalho de vocês? Sim, ela é uma das missões que nós atuamos conjuntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social e o Fundo Social de Solidariedade. Então, nós temos uma proximidade muito grande com a secretária Célia Parnes, com a primeira-dama Bia Dória, e é uma preocupação grande nossa, porque assim, a emergência ela tem diversas fases, né? A gente tem essa fase das ações preventivas, depois a gente tem a parte de mitigação, a ocorrência propriamente dita, o socorro, e após essa ocorrência do socorro, nós temos a fase que nós chamamos de assistencial, né, que é essa fase humanitária, né? Certamente precisaremos aí suprir as pessoas afetadas com materiais de ajuda humanitária. A Defesa Civil do Estado ela dispõe de 5 depósitos estratégicos de ajuda humanitária, em que nós deixamos estrategicamente disposto no Estado materiais de ajuda humanitária. Então, o município ele não deu conta de atender a população que foi atingida com seus materiais, eles nos pedem esse material e nós complementamos com os materiais que são necessários, né? Então, cobertores, cesta básica, colchões, material de limpeza, todo tipo de material que possa dar um suporte maior àquelas pessoas que foram afetadas, né? Coronel, e essas doações elas podem ser entregues para vocês o ano inteiro? Como é que funciona? O senhor falou dos municípios que podem buscar com vocês esses donativos, mas como é que eu, por exemplo, cidadã, posso contribuir com o trabalho da Defesa Civil? É importante, assim, as pessoas que quiserem, durante o ano, assim, não atrelada a uma emergência especificamente, buscar o Fundo Social de Solidariedade do seu município, né? Porque aí tem outras campanhas, né? Tem campanha de agasalho, às vezes tem campanha da Operação Inverno, tem diversas campanhas que são estabelecidas para cada município, né? Então, de acordo aí com as necessidades locais, né? Tem numa grande emergência, aí nós canalizamos essas doações conosco, ou com o nosso centro de voluntariado também, né? Mas a pessoa querendo ajudar o seu município com doações, o melhor caminho é fazer contato com o seu Fundo Social de Solidariedade do seu município. Coronel, por ocasião da pandemia, como é que ficaram as ações de prevenção da Defesa Civil? Como é que foi o trabalho de vocês nesse período? Eu acho que não só nosso trabalho, né, como de todos os órgãos, eles tiveram que ser adaptados à situação que nós estamos vivendo, né? Então, as ações preventivas nossas, para você ter uma ideia, a questão de formação.
A Defesa Civil do Estado ela tem um caráter formativo também, de formar agentes de defesa civil. Ainda mais a preocupação desse ano, que houve parte de renovação das estruturas municipais em razão das eleições, né? Então, adaptamos nossos cursos que eram feitos presenciais em cursos à distância, né? Nossas reuniões também foram feitas à distância. Mas as ações de vistoria de campo, as ações nossas de reconstrução, a questão de obras, aqui na Defesa Civil do Estado nós temos uma divisão que cuida somente de obras. Então, obras recuperativas, muro de contenções, pontes, canalizações de córregos, essas não tem jeito. Então, foram feitas de forma presencial, tomando todos os cuidados sanitários possíveis, mas estamos tocando aí a vida do jeito que dá, né? O senhor falou sobre essa questão dos municípios. No ano de 2020, a Defesa Civil Estadual lançou um programa de aparelhamento dos municípios. No que consiste essa ação? Ela já havia sido realizada antes? Como é que funcionou? Fala um pouco para a gente como é que foi esse programa de aparelhamento aí do municipal. Eu acho que essa ação do ano passado, com a ajuda dos nossos deputados, né, ela foi um divisor de água para a Defesa Civil do Estado. A Defesa Civil do Estado ela dá o suporte sempre que necessário aos municípios, como eu disse, formando agentes de defesa civil, enviando os materiais de ajuda humanitária, fazendo mapeamentos, fazendo obras, fornecendo materiais básicos para a estruturação de defesas civis municipais. Mas esse programa de aparelhamento das defesas civis, nós nunca tivemos nos 45 anos de existência da Defesa Civil, né? A gente sabe muito bem a escassez de recursos do Estado, né? Até em razão da canalização dos recursos para a área de saúde nesse último ano. Então nós precisamos buscar alguma outra fonte de recurso. E aí, em conversa com o deputado Carlão Pinhatari, nós desenhamos aqui um projeto de reaparelhamento da Defesa Civil, buscando essa parceria com os nossos parlamentares, né? Eu me lembro aí que no ano passado eu fiz uma reunião com o nosso presidente, Cauê Macris, numa reunião de líderes, em que levei esse nosso projeto, né? E ali de pronto tinham diversos deputados, aí líderes dos partidos, e eles foram bem simpáticos à nossa ação. A partir daí, começamos a fazer um trabalho com cada deputado, né, buscando conscientizá-lo e até mostrar qual era a necessidade nossa, né. Nós temos defesas civis municipais que não dispõem sequer de uma viatura para que o agente de defesa civil se desloque para atender uma ocorrência, né? Então, a realidade é muito dura, né? Tem municípios que não têm esse recurso. E aí nós buscamos os deputados e conseguimos aí o apoio do ano passado de 15 deputados, né? Em que destinaram quase 5 milhões de reais através das suas emendas impositivas. E com essas emendas impositivas nós conseguimos comprar materiais necessários para que o agente de defesa civis possa atender as ocorrências. Viaturas, barcos, motosserras, geradores, holofortes, barracas. Então, materiais que dê uma segurança para que aquele agente de defesa civil possa atender a ocorrência. Então, isso foi um divisor de água para a gente. Nós conseguimos aí executar 100% dessas emendas impositivas, que nos foi repassado, e fizemos a entrega até um pouquinho antes do final do ano, desses materiais. Então, em meados de setembro, eles já estavam aqui, mas pelo impedimento legal das eleições municipais, nós não pudemos entregar esses materiais. Mas, terminando o período, realizamos a entrega desses materiais para 34 municípios, que foram contemplados naquele ano. E esse ano, né, emendando aí falar um pouquinho desse ano, né, que essa ação, ela continua, esse ano. Graças a Deus, com
acho que com essa ação positiva nossa de conseguir captar esse recurso, executar de uma forma rápida, em que os deputados viram que houve execução de 100% dos recursos que foram destinados. E foi até engraçado que alguns deputados, eu fiz questão de a gente fazer a entrega desse material no município junto com o deputado que destinou a emenda, né? E muitos se surpreenderam, porque ele falou, poxa, mas aquele recurso que vocês me pediram, conseguiu comprar tudo isso? Conseguimos, né? Um deputado até falou assim, eu não sabia que era tanta coisa, né? Então, nós conseguimos até trazer esse recurso aqui para a Casa Militar, comprar tudo em grande quantidade, que com isso reduziu o custo, e conseguimos aí atender principalmente com materiais de muito boa qualidade, né? Esse ano, de 5 milhões que nós conseguimos no ano passado, esse ano já, pelos nossos cálculos, 49 municípios serão atendidos, né, com recurso de quase 7 milhões e meio de reais. Quase que nós conseguimos dobrar o número de recursos através da emenda impositiva. Isso, graças a Deus, pela conscientização dos deputados e aí essa parceria. É muito bacana o senhor destacar isso, Coronel, porque os deputados acabam se sensibilizando ainda mais com essa questão, e aí para esse ano já, de repente, não são 15, são 20, são 30, né? E aí, quanto mais pessoas tendo um olhar, quanto mais parlamentares tendo um olhar para a questão, mais pessoas podem ser ajudadas, porque a gente tem que lembrar que esse trabalho da Defesa Civil é um trabalho de ajuda à população do Estado, né? Então, muito importante. Coronel, eu queria agradecer... Independente de bandeiras partidárias, né, Melissa? Independente de bandeiras partidárias, isso a gente fica muito contente, né, que se a gente verificar os deputados, de todos os partidos, e aí isso vai bem ao encontro que a gente fala que Defesa Civil somos todos nós, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Coronel, eu queria agradecer a sua disponibilidade em falar conosco aqui no Conexão Legislativa, a sua gentileza, a gentileza da sua equipe em nos atender, e que a gente possa falar em outras ocasiões até de coisas positivas e de mais recursos aí para a Defesa Civil, que é bastante importante para todos nós. Muito obrigada, Coronel. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando desse programa. Contem sempre com a Defesa Civil do Estado, e se nós tivermos a oportunidade de trazer outras pautas, aí, principalmente de ações positivas, como você disse, vai ser muito bom para todo o sistema. Muito obrigado. Estamos à disposição, Coronel. Se precisar, pode nos chamar, que a gente está à disposição para contar histórias boas da Defesa Civil também. Esse foi mais um Conexão Legislativa. A gente falou com o Coronel PM Walter Niacas Júnior, que é o secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. A gente falou um pouco da atuação da Defesa Civil no estado de São Paulo. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode rever esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.